os olhos dos povos, que ouvindo todos estes estatutos dirão: certamente este grande povo é gente sábia e inteligente. Pois que grande nação há que tenha deuses tão chegados a si como o Senhor nosso Deus, todas as vezes que o invocamos? E que grande nação há que tenha estatutos e juízos tão justos como toda esta lei que eu hoje vos proponho? Tão somente guarda-te a ti mesmo e guarda bem a tua alma, e te não esqueças daquelas coisas que os teus olhos têm visto, e se não apartem do teu coração todos os dias da tua vida, e as farás saber a teus filhos e aos filhos de teus filhos. De todas as coisas maravilhosas, meus irmãos, que Moisés está dizendo ao povo de Israel aqui neste texto, eu gostaria de reler com vocês o versículo de número 7. Que palavras lindas e verdade maravilhosa. Que grande nação há que tenha deuses tão chegados a si como o Senhor nosso Deus, todas as vezes que o invocamos. Ah, isso é maravilhoso. Ah, como isso faz bem para o nosso coração. O fato de que todas as vezes que buscamos ao Senhor, Ele está perto. Nós o encontramos. Podemos experimentá-lo em nosso coração, em nossa alma, nos nossos caminhos. E de posse desta verdade maravilhosa, invoquemos a presença do Senhor. Invoquemos o seu santo nome, enquanto cultuamos a Ele nesta noite. Nós o faremos neste instante, meus irmãos, cantando o hino de número 28. Hino de número 28.
nesse momento, por favor. Senhor Deus, Pai de amor e misericórdia, queremos te render graças porque até aqui o Senhor tem nos sustentado com suas bondosas mãos. Até aqui o Senhor tem cuidado de nós, homens e mulheres pecadores e falhos, mas ainda assim podemos descansar porque os méritos de Cristo nos traz alegria, nos traz salvação e torna o nosso fardo leve. Então, muito obrigado por isso. Obrigado também pelo privilégio que o Senhor nos concede de estarmos aqui nesta noite reunidos como Igreja do Senhor, para ouvir a Tua palavra, para entoar cânticos e crescer um pouco mais em graça e conhecimento. Que os nossos corações estejam, assim como uma boa terra para receber a semente da palavra que será pregada hoje, que possamos assim crescer em graça, em conhecimento e nos tornarmos aptos para toda boa obra. E que o Seu nome seja glorificado nessa noite. É em nome de Cristo Jesus que eu oro e agradeço. Amém. Mais uma vez, meus irmãos, palavra do Senhor, desta vez em 1 Crônicas, primeiro livro das Crônicas, capítulo de número 29, versículos 1 a 3. 1 de Crônicas 29, de 1 a 3. Eu gostaria de pedir que, à medida que os irmãos puderem, abram as suas Bíblias mesmo, para lerem na Bíblia, para a gente não perder o hábito, né? Para a gente não desacostumar de manusear a Bíblia. E para ver se o pastor está lendo direito. 1 de Crônicas, capítulo 29, versículos 1 a 3. É o texto que ele fala a respeito do dia que o rei Davi comissionou seu filho Salomão para a construção do templo de Jerusalém e da motivação que ele tinha a ordenar a construção do templo. E ele diz assim a respeito das ofertas: disse mais o rei Davi a toda a congregação: Salomão, meu filho, o único a quem Deus escolheu, é ainda moço e inexperiente, e esta obra é grande, porque o palácio não é para homens, mas para o Senhor Deus. Eu, pois, com todas as minhas forças, já preparei para a casa do meu Deus ouro para as obras de ouro, prata para as de prata, bronze para as de bronze, ferro para as de ferro, e madeira para as de madeira, pedras de ônix, pedras de engaste, pedras de várias cores, de mosaicos, e toda sorte de pedras preciosas, e mármore, e tudo em abundância. E ainda, porque amo a casa de meu Deus, o ouro e a prata particulares que tenho, dou para a casa de meu Deus, afora tudo quanto preparei para o santuário. Só tem duas expressões aqui do rei Davi, meus irmãos, que eu gostaria de destacar. A primeira, no versículo de número 1, quando ele se refere ao templo que seria construído. Ele disse que iria construir um palácio para Deus. O que é palácio, gente? O que é palácio? É onde habita o rei, não é? Oi? É onde habita o rei. É onde mora o rei, é uma mansão, não é? E era assim que Deus pensava, como era que Davi pensava a respeito da casa de Deus, que seria construída em Jerusalém. Mas nós somos ordenados, nos dias de hoje, a pensar desta mesma maneira. Mas, meus irmãos, como é bom pensar dessa maneira. O lugar onde nos reunimos para adorar o Senhor deve ser visto por nós como um palácio, uma mansão, um lugar admirável, onde nós queremos que Deus seja glorificado. E a segunda expressão que eu gostaria de destacar, embora no versículo 2 haja uma outra também, vamos para o versículo 2. Eu, pois, com todas as minhas forças, já preparei tudo. Com tudo que eu tenho, com tudo que eu sou, ele vai descrevendo ali, eu já preparei as coisas para a construção desse palácio. E no versículo de número 3 ele fala de sua motivação. E ainda porque amo a casa de meu Deus. Eu preparei tudo porque eu amo. E eu desejo ver a casa do Senhor bem bonita,
um lugar para a glória dele. Com este mesmo espírito, meus irmãos, a cada domingo temos um momento também no nosso culto para ofertar ao Senhor. Não para fazer negócio com Deus, porque se eu der dinheiro, aí eu vou ficar muito rico. Não, a Bíblia não ensina isso. Mas temos uma grande motivação para ofertar, para entregar nossos dízimos. Amo a casa do meu Deus. Porque eu amo ao meu Deus, então eu amo tudo que é dele. Com essa motivação, portanto, queridos, nós neste momento vamos entregar ao Senhor os nossos dízimos e ofertas. Eu preciso esclarecer àqueles que nos visitam que esta é uma prática da nossa igreja, tá bem? E se você está nos visitando, não veio preparado para isso, não se preocupe, você não é obrigado a fazer isso, tá bem? No entanto, se assim desejar, esteja à vontade. Mas entenda que é um ato de culto que é próprio daqueles que pertencem à igreja, que são membros da igreja. Vamos ofertar ao Senhor então. Obrigado, Senhor Deus, por estarmos aqui mais uma vez, Senhor, louvando o santo nome, Senhor. Que o Senhor esteja nos abençoando, nos fortalecendo a cada dia, Senhor. Que o Senhor tenha misericórdia, Senhor, de nós, Senhor. Que o Senhor possa estar abençoando cada um aqui, Senhor. Que abençoe os seus lares, que não deixe faltar mantimento em sua casa, nenhum trabalho, Senhor. Que o Senhor possa estar abençoando cada irmão aqui, Senhor, com um coração generoso que deu a Ti, Senhor. Que o Senhor tenha misericórdia. Também abençoe com saúde, com prosperidade em suas vidas, Senhor. Tenha misericórdia também, Senhor, daqueles que não puderam vir, dependente de trabalho, Senhor, que estejam vindo à tua casa de oração, ou seja, por motivo de doença também. Que eu também nos afaste de nós essa doença tão ruim que está ao redor de nós, Senhor. Por guarde cada um de nós, Senhor. Tenha misericórdia, Senhor, de cada família, Senhor.
obrigado, Senhor, por esta noite. É o que pedimos. Em nome do seu Filho amado Jesus. Amém. Ainda em pé, meus irmãos, vamos louvar ao Senhor mais uma vez. Seremos conduzidos para alguns cânticos agora.
cântico, Senhor, sobre o tema da oração, que o Senhor também nos ensine na tua mensagem, Pai. O Senhor tem despertado no coração da parcela da sua Santa Igreja, que se reúne na forma de Igreja Presbiteriana Conservadora, tem despertado em nossos corações a necessidade urgente, o desejo de revitalização para a tua honra e para a tua glória. E o Senhor, nesses últimos dias, nos ensinou, através do estudo dos nossos líderes e através dos estudos também na igreja, com o nosso pastor, e nos falará hoje, Pai, sobre a importância, a necessidade da oração. Nos ensina, Pai, nos ensina nessa noite a estarmos mais na tua presença, conversarmos mais contigo, confiarmos mais no poder transformador da oração, Pai. Que possamos ser nessa noite revigorados pelas histórias dos grandes servos do passado e como o Senhor mostrou o seu poder, a sua grandiosa mão, aquela grandiosa mão da qual temos ouvido falar também nos estudos do livro de Daniel, aquela mão que ninguém pode frustrar. Nos ensina, Pai, a descansar nela, a confiar, a falar com o Senhor, a buscar a tua voz, Pai, e que possamos desfrutar das bênçãos maravilhosas e doces de falar com o Senhor, de ser ouvidos e de também ouvir a tua voz. É em nome de Cristo, Pai, que nós oramos, já agradecidos. Amém. Amém. Os irmãos podem sentar-se, as criancinhas agora, e acompanhar a Sibeli e a Josefa, que estará hoje levando a lição para elas. Vamos cá. Você está aqui, vamos cá. Enquanto as criancinhas estão saindo, irmãos, nós iremos ler, para iniciar a nossa meditação de hoje, alguns versículos do livro de Atos, começando do capítulo 1, versículo de número 14. E depois iremos ler alguns outros também. Atos, capítulo de número 1, versículo de número 14, o primeiro deles, falando a respeito dos discípulos de Jesus e de sua mãe e da igreja. Atos 1,14 diz assim: todos estes perseveravam unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Agora o versículo 24, irmão. Versículo 24 do mesmo capítulo 1 está escrito assim: e orando, disseram: tu, Senhor, que conheces o coração de todos, revela-nos qual destes dois tens escolhido. Capítulo 2, versículo de número 42 agora, meus irmãos, falando a respeito da igreja de Jerusalém ainda, o texto diz assim, 2,42: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Agora o capítulo 3, versículo de número 1, diz assim: Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Capítulo 6, versículo 4, queridos, por favor, vamos ali agora, capítulo 6, versículo 4. Os apóstolos, falando à igreja em Jerusalém, dizem assim: e quanto a nós nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Mais duas referências, amados. Capítulo 10, versículo de número 9.
está escrito: no dia seguinte, indo eles de caminho e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao eirado por volta da hora sexta, a fim de orar. E finalmente, irmãos, vamos para o capítulo de número 4 e vamos ver do versículo 23 até o versículo de número 31. Uma vez soltos, procuraram os irmãos e lhes contaram quantas coisas lhe haviam dito os principais sacerdotes e os anciãos. Ouvindo isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, Senhor soberano, tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo que neles há, que disseste por intermédio do Espírito Santo por boca de Davi, nosso pai, teu servo, porque se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs, levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido, porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste, Herodes e Pôncio Pilatos, com os gentios e gente de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios, por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeram o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Até aqui, meus amados irmãos. Hoje, como os irmãos notaram, eu suspendi a nossa série de pregações em Daniel para falar a respeito de oração. Na próxima mensagem voltaremos para Daniel, capítulo de número 5. E fiz isso em decorrência da segunda reunião do nosso sínodo, que tivemos ontem pela manhã, para tratar a respeito da necessidade de revitalização da igreja. E tratamos especificamente a respeito de oração. E combinamos então que aqueles que pudessem fariam isso, cada um em sua igreja, trariam uma mensagem a respeito de oração. Tratamos de 2 textos ontem e hoje eu gostaria de tratar de um deles com vocês e brevemente voltar para o outro texto que nós tratamos também. Mas enquanto nós estávamos ontem estudando, um dos irmãos ele usou uma ilustração que eu achei muito interessante e me fez pensar. Há algum tempo atrás, um dia que a Terezinha estava viajando, uma vez por ano, pelo menos, a Terezinha vai visitar os pais lá em Manaus. E quando a Terezinha viaja, eu fico cuidando da alimentação lá em casa, né? Os irmãos que estavam aqui quarta-feira ouviram falar da minha experiência essa semana. Mas numa dessas viagens da Terezinha, eu fui fritar um bife. E quando eu vi, o bife estava flambado já, tinha pegado fogo, né? E vendo aquela situação, qual a primeira reação que eu tive? Eu peguei uma tampa e tampei a frigideira. Quando eu tampei a frigideira, o que foi que aconteceu imediatamente? O fogo apagou. Porque onde não existe oxigênio, onde não tem oxigênio, não tem como o fogo se propagar. O fogo precisa do oxigênio para se manter aceso. E a frase que o irmão usou, né, no começo da nossa reunião foi esta: se nós queremos tirar as nossas igrejas da frieza para as chamas, nós precisamos do oxigênio da oração. E meus irmãos, vocês vão de concordar comigo que a oração é o oxigênio da alma. A oração é o oxigênio da vida da igreja. Uma igreja que não ora, uma alma que não ora, é uma alma sem vida espiritual. O texto que nós lemos, os vários textos que nós lemos, nós podemos perceber
como a igreja dos primeiros dias entendeu a importância da oração no seu ministério. Porque desde o início, no cumprimento da sua missão, de proclamação do Evangelho, de expansão do reino de Deus, os discípulos de Jesus sempre encontraram muita oposição. Porque pregar o Evangelho, meus irmãos, é literalmente escancarar as portas do inferno, como disse Jesus, para invadir o reino das trevas, para trazer os escravos do diabo à libertação ou à liberdade que Cristo nos dá. Daí que quando a igreja prega o Evangelho, ela inevitavelmente encontrará muita oposição. A igreja só não vai enfrentar problemas com o mundo quando ela deixar de pregar a palavra de Deus. Mas se ela estiver sendo fiel ao seu chamado, as dificuldades naturalmente surgirão. Mas Jesus Cristo fez uma promessa. Ele prometeu estar com a sua igreja, e os seus discípulos aprenderam com isso. Aprenderam que, em comunhão com Jesus, a igreja receberia do Senhor Jesus todo o poder necessário, toda a direção, a sabedoria, o discernimento, a coragem para pregar o Evangelho. Então, esses textos todos que nós acabamos de ler, que descrevem para nós a igreja dos primeiros dias, eles são um retrato de crentes que sabiam da importância na vida deles, no trabalho deles, de um ministério fervoroso de oração, perseverante, confiante, e por isso mesmo faz da oração um dos seus principais aspectos, como a gente pode ver quando, por exemplo, os apóstolos de Jesus disseram para a igreja de Jerusalém: nós nos consagraremos à oração e à palavra de Deus. E vemos os apóstolos subindo várias vezes a casa do Senhor, o templo em Jerusalém, para orar, por exemplo, na oração da hora nona. Ou Pedro subindo lá em cima do teto da casa em que ele estava para orar ao meio-dia. Constantemente esses servos de Deus, os apóstolos ou a igreja, nas suas decisões, se dedicavam à oração. E esse último texto que nós citamos aqui, e no qual nós vamos nos concentrar, nós temos um exemplo que é dado para nós pela igreja primitiva. Aliás, um exemplo que nos é dado pelo Espírito Santo através do testemunho da igreja primitiva, trazendo para nós algumas lições muito preciosas que nós não podemos esquecer e que precisamos sempre estar meditando para avivar a nossa vida de oração. Então eu gostaria, meus irmãos, de nesta noite fazer algumas considerações a partir deste último texto aqui a respeito do que nós aprendemos sobre a necessidade de orar. Eu gostaria de começar primeiramente dizendo que esse texto, entre outras coisas, ensina para nós o que é orar. Nós acabamos de cantar e dizemos assim nos nossos cânticos, né? Orar com Deus faz bem à alma, falar com Deus me satisfaz. Esse cântico que nós entoamos agora há pouco, ele usa duas expressões que são tiradas do texto que nós acabamos de ler. Porque no versículo de número 31 está escrito assim: tendo eles orado, e aí então, naturalmente, ele se refere a tudo aquilo que a gente leu desde o versículo de número 23. E ele resume aquilo que acontece desde o versículo 23 como sendo a oração da igreja. Agora, no versículo 24, está escrito que eles levantaram a voz a Deus. Ouvindo isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram. Esses dois versículos juntos mostram para nós o que é orar. Orar, meus irmãos, é falar com Deus. Eu preciso enfatizar isso porque o cristianismo, o verdadeiro cristianismo, nos ensina que nós podemos, através do nome de Jesus, nos achegar diretamente a Deus e falar com Deus diretamente por meio da oração. Eu digo cristianismo verdadeiro porque existem assim algumas pessoas que se entendem cristãs, mas pensam que nós não temos o direito de falar com Deus. Então, por exemplo, eu muitas vezes já ouvi que você não pode falar diretamente com Deus, você não é santo o suficiente. Então, para que as suas orações sejam atendidas, o que você precisa fazer?
você precisa se dirigir a alguém que neste mundo já viveu uma vida muito santa, muito próxima de Deus e que agora ele está lá no céu. Então, em vez de você falar com Deus, você se dirige a essa pessoa que está lá no céu e pede para ele interceder por você diante de Deus. E uma vez que aquela pessoa ela adquiriu méritos para ser atendida por Deus, ela vai ouvir ela vai falar com Deus e Deus vai ouvir a intercessão dela em seu favor. Então tem muitas pessoas que, ao invés de falar diretamente com Deus, pedem a intercessão daqueles que já se foram. Uma certa ocasião, um homem estava falando comigo e ele disse mais ou menos assim, eu vou naturalmente resumir a nossa conversa, mas ele disse assim para mim: olha, vocês protestantes, vocês são muito arrogantes, porque vocês acham que vocês podem falar diretamente com Deus. Basta abrir a boca e começar a falar, juntar as mãos, fecha os olhos, e Deus, que é santo, vai olhar para vocês e vai atender vocês, porque vocês são santos também, né? Mas aí ele começou a me explicar como é que funciona de fato a oração. Ele falou assim: olha, você faz um pedido para Deus, e aí, assim, acima de você, algum lugar acima de você, nas esferas celestiais, existem alguns espíritos de luz. Se o espírito de luz olhar para a tua oração e ele ver que é uma oração boa, aí ele mesmo atende. Agora, se for um pedido que está fora do alcance dele, mas a sua oração for boa, então ele vai jogar um pouco mais para cima. E aí mais para cima, então, alguns espíritos que são mais iluminados ainda, vão analisar se eles vão atender a tua oração ou se não vão atender. Mas se a sua oração for muito boa, mas estiver fora do alcance deles, eles vão jogar um pouco mais para cima também, até que a sua oração alcance das esferas celestiais. Isso se for uma boa oração, se você merecer. Ora, meus irmãos, quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós não vemos isso escrito em lugar algum. Mas embora esteja dessa forma, esteja assim, diante de Deus, que a gente não veja escrito dessa maneira, eu já ouvi alguns crentes terem um pensamento mais ou menos parecido. Já ouviu algum crente que diz mais ou menos assim: olha, a minha oração é tão fraquinha que não passa do teto? Agora a pergunta que eu faço para você é: onde é que está escrito na Bíblia que a nossa oração deve passar do teto? Porque ao contrário, meus irmãos, a Bíblia Sagrada nos diz que embora nós sejamos pecadores, embora nós sejamos tão limitados, nós temos um Deus que ultrapassa todas as nossas fraquezas. Ele vence todas as barreiras que nós colocamos por amor a nós, e Ele vem ao nosso encontro nas necessidades que temos. Eu gostaria de citar como um exemplo para vocês o que diz o profeta Isaías. Por favor, abra sua Bíblia no profeta Isaías, capítulo de número 57, versículo de número 15, onde o profeta, falando em nome do Senhor, ele diz que nós podemos recorrer a Ele. Isaías capítulo 57, versículo de número 15. Veja a palavra do Senhor. Eu vou esperar um pouquinho para os irmãos todos chegarem lá, tá bom? Isaías capítulo 57, versículo 15. Diz assim a palavra de Deus: porque assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo. Habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Note, amado, aqui que ele faz duas promessas gloriosas para nós. A primeira é da sua habitação aqui na terra. Deus habita num alto e sublime trono, mas Ele não fica lá. Ele não se limita a habitar os céus. Ele também está aqui embaixo. E com quem Ele está aqui embaixo? Ele diz assim: com aquele que está contrito e abatido de espírito, com aquele que está precisando de ser vivificado, ou revitalizado, ou reavivado, ou renovado, seja qual for a expressão daquilo que você está sentindo necessidade no seu coração. Ele diz: eu estou com esse tipo de pessoa também. Você se lembra do Salmo 139? Se subo aos céus,
lá estás. Mas se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se eu tomar as asas do amanhecer, e se eu me detiver nos confins dos mares, até ali a tua mão há de me sustentar. Você se lembra onde é que foi que Deus ouviu a oração de Jonas? Quando ele estava lá no ventre do peixe, por causa do pecado dele, por causa da sua desobediência. Mas mesmo sendo tão desobediente, na hora do seu quebrantamento, quando Jonas buscou ao Senhor, o Senhor ouviu a oração de Jonas e tirou ele daquela situação desesperadora. Então a primeira coisa que eu gostaria de destacar, meus irmãos, de enfatizar, o que é orar? Orar é falar com Deus, é chegar-se a Deus através de Jesus Cristo, nas nossas necessidades, nas nossas fraquezas, nas nossas mais profundas ansiedades, é chegar-se a Deus e falar com Ele. Mas ao mesmo tempo, esse texto aqui, de Atos capítulo 4, mostra também para nós que orar é apresentar a Deus as nossas necessidades. Por isso eu gostaria de voltar a Atos capítulo 4, e eu espero novamente os irmãos chegarem lá, para poderem acompanhar na Bíblia, tá bom? Atos capítulo 4, e veja, no versículo de número 29, eles estão dizendo ao Senhor que eles precisam coragem para testemunhar. Eles dizem assim: agora, Senhor, olha para as suas ameaças, as ameaças dos líderes de Jerusalém, e concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra. No versículo 30 está escrito: enquanto, Senhor Deus, nós anunciamos com intrepidez a tua palavra, estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Veja, meus irmãos, primeira coisa, eles estão aqui pedindo a Deus coragem. E eles sabem que Deus vai responder, porque no versículo seguinte eles dizem assim: enquanto nós estamos pregando, Senhor, estende a tua mão, a fim de que aquilo que nós estivermos pregando esteja trazendo vida para as pessoas, que as coisas estejam sendo realizadas. Dá um sinal de que o Senhor está presente para nós. Isto, meus irmãos, porque diante da perseguição que a igreja estava sofrendo, eles estavam precisando de renovada coragem para continuar a dar testemunho da sua fé. E o que diz o versículo de número 31? Eles receberam aquilo que pediram de Deus, porque tendo eles orado, todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciaram a palavra de Deus. Agora, enquanto você fica com a sua mão aí nesse lugar ainda, eu gostaria que você, por favor, abrisse a sua Bíblia lá em Filipenses capítulo 4. A carta de Paulo aos Filipenses, sem deixar de marcar aqui no texto de Atos capítulo 4, Filipenses capítulo 4, versículo 6. O apóstolo Paulo falando a respeito de como nós devemos lidar com as nossas necessidades e ansiedades e dificuldades. Veja conforme ele escreve. Mais uma vez, vou continuar esperando os irmãos, tá bom? Então não tenham pressa, tá bom? Vamos ler juntos a palavra de Deus, né? E fazer como fizeram as pessoas lá de Bereia, lembram? Que eram mais nobres do que os de Tessalônica, porque examinavam as Escrituras para ver se era assim mesmo. Filipenses capítulo 4, versículo 6 diz assim: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela súplica e pela ação e com ação de graças. Amados irmãos, nesses dois textos que lemos, o texto de Isaías e o texto de Filipenses, nós temos aqui duas grandiosas promessas de Deus para nós. A primeira é da presença de Deus na vida daquele que está humildemente chegando-se a Ele, com o coração quebrantado, com o coração contrito, com o coração ansioso. Deus diz assim: é com essa pessoa que eu habito também. E neste segundo texto, uma segunda promessa do Senhor, quando Ele diz: não fique ansioso de nada, não fique ansioso de coisa alguma, mas qualquer coisa que traga ansiedade para você,
faz conhecida diante de Deus, através da petição, através da súplica, através da ação de graças. Eu quero fazer uma pergunta para você. Você sente necessidade de mais de Deus na tua vida? Tem coisas que deixam o teu coração ansioso. Tem coisas que deixam você amedrontado, como a igreja de Jerusalém estava se sentindo naquele dia, e por isso orou ao Senhor. Orar é falar com Deus. Orar é o meio de trazer paz para a nossa alma. Orar é fazer conhecidas diante de Deus todas as necessidades que temos. Quais são as suas necessidades? E o que é que o Espírito Santo diz para você fazer? Achegue-se a Deus em oração. Em segundo lugar, meus irmãos, nós também aprendemos aqui quais são as bases para nós orarmos na certeza de que Deus vai atender. Quais as bases da nossa fé? Veja, quando nós voltamos para o texto de Atos, capítulo 4, e vemos essa igreja orando, nós percebemos como é que eles conseguiam orar com tanta convicção. Como é que eles conseguiam orar com tanta fé, sabendo que Deus iria atendê-los? E a primeira coisa que nós podemos afirmar, a primeira base, era o conhecimento que eles tinham de Deus. Porque o povo que conhece o seu Deus, bom fim, o povo que conhece o seu Deus será forte e ativo. Essa igreja aqui tinha conhecimento de Deus. E por que eu digo isso? Veja no versículo 24, como eles se dirigem a Deus. Está escrito assim: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há. Veja agora o versículo 28, quando eles estão falando ainda com Deus, dizendo assim, vamos ler desde o versículo 27, porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste, Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. E agora o versículo 29. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda intrepidez a tua palavra. Esses versículos todos aqui, meus irmãos, nos mostram o que eles pensavam a respeito de Deus. Primeiramente, no versículo de número 24, eles dizem que Deus é soberano e Senhor de tudo quanto acontece, que tudo está sob o controle das mãos de Deus, que nada escapa ao seu domínio, como temos lido tantas vezes ali nas histórias de Daniel. E eles também dizem que Deus é o Criador de todas as coisas, e uma vez que Ele criou, Ele também sustenta e mantém todas as coisas. Depois, no versículo de número 28, eles dizem, eles sabem que Deus é o Senhor da história. Ele diz assim: Senhor, se ajuntaram Herodes, Pôncio Pilatos, nos perseguindo o teu santo servo Jesus, e tudo que eles estão fazendo para que se cumprisse aquilo que a tua mão e o teu propósito determinaram. Isto é, Deus, tudo o que está acontecendo está de acordo com os teus planos. Na visão dessas pessoas, nada estava na mão do diabo. Na visão dessas pessoas, tem um rei no universo e ele governa tudo quanto acontece. Governa até os corações. Veja, no versículo de número 29, quando eles estão pedindo a Deus e Deus concedesse a eles coragem, o que eles estão dizendo é: Senhor, o Senhor controla até o nosso coração, o Senhor controla tudo. Então eles tinham conhecimento de Deus. É Deus quem dá coragem, é Deus quem inclina os corações de acordo com o seu querer. Ele é quem concede força interior para cada um de nós. Ele é que nos dá amor, Ele é que nos dá paciência, Ele é que nos dá moderação, Ele é que nos dá fé, Ele é que nos concede arrependimento dos nossos pecados, Ele é que nos dá esperança diante das dificuldades. Deus tem o nosso coração nas suas mãos, assim como Ele controla tudo na história, assim como Ele controla tudo no universo inteiro. No versículo 30, eles dizem para Deus que Deus é poderoso para operar curas.
sinais, prodígios, criam não apenas que Deus predeterminou todas as coisas, mas que Deus também controla todas as coisas pelo seu santo poder a cada instante, movendo o curso da história de acordo com o poder da sua vontade. Portanto, para eles, Deus realizar um milagre era a coisa mais natural, porque eles sabem que Deus tem o controle de tudo, que Deus nunca cessa de agir. Quando nós sabemos quem é Deus, meus irmãos, é a primeira base para nós podermos orar com fé. Ele é o Deus Todo-Poderoso, Senhor de todas as coisas. Mas tem uma segunda base aqui para eles orarem com fé: o conhecimento que eles tinham do propósito de Deus. Porque vejam, no versículo 28 eles dizem para Deus que tudo que estava acontecendo era de acordo com o propósito dele, com o plano dele. E como é que eles sabiam disso? Porque Deus revelou o seu propósito na sua palavra. Então veja novamente os versículos 25 a 27, quando eles dizem assim para Deus: que disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi nosso pai, Deus serve, porque se enfureceram os gentios, e os povos imaginaram coisas vãs, levantaram-se os reis da terra, e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido, porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste, Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel. Veja, nos versículos 25 e 26, eles estão citando o Salmo de número 2. É ali que está escrito estas coisas que eles dizem a respeito do que Davi escreveu. E segundo eles entendiam, o Salmo número 2, que falava, que profetizava sobre tudo o que estava acontecendo, é palavra de Deus, dada pelo Espírito Santo, através de Davi, a revelação do propósito de Deus. E uma vez que eles sabiam que o que estava acontecendo era de acordo com o propósito de Deus, eles oravam com fé. Eles diziam assim: Senhor, a perseguição está aí, mas nada está acontecendo sem que o Senhor soubesse. Tudo está sob o teu controle. E uma vez que a perseguição está aí, eles não pedem para Deus assim: ah, Senhor, nos livra da perseguição. O que eles pedem é: Senhor, nos dá coragem para fazer a tua vontade, nos dá capacidade para anunciar a tua palavra, para pregar o Evangelho. E à medida em que nós pregamos o Evangelho, Senhor, estende a tua mão, faz milagres, opera maravilhas, Senhor. Estende a tua mão para que todos vejam que o Senhor é um Deus vivo, que o Senhor é um Deus que se faz presente. E com base nesse conhecimento então que eles tinham da palavra de Deus e dos propósitos de Deus, eles oravam com fé. Irmãos, por que nós podemos orar por santificação, sabendo que se nós orarmos por santificação, Deus nos irá atender? Porque a Bíblia revela que a santificação é a vontade de Deus para cada um de nós. Você precisa ser mais santo? Você precisa mais poder para vencer o pecado? Você precisa ser mais parecido com Jesus? Ter um caráter mais amoroso? Você precisa mais humildade? Você precisa compreender mais as Escrituras? Ore, peça isso a Deus, porque a Bíblia revela que essa é a vontade de Deus para você. A Bíblia revela, a Bíblia diz que Deus quer você uma pessoa vitoriosa, que Deus quer você uma pessoa parecida com o Senhor Jesus. Você sabe qual é a base pela qual nós podemos orar pelo crescimento da igreja, pelo reavivamento da igreja, pela revitalização da igreja? Porque esta é a vontade de Deus revelada na Bíblia. É a vontade de Deus que a nossa igreja seja espiritualmente madura, desperta, viva e ganhe almas para Jesus. É a vontade de Deus que nós, de uma forma profunda, estejamos envolvidos na comunhão uns com os outros, que estejamos crescendo no conhecimento da palavra de Deus. O que eu quero dizer é: tudo que a Bíblia diz que é a vontade de Deus para nós, nós podemos orar com certeza de que Deus quer atender.
que Deus, na sua bondade, está mais do que disposto a responder às nossas orações pela sua graça. Então, a primeira coisa, você precisa ter consciência de quem é Deus. Segundo, saber o que a Bíblia diz que Deus quer para nós. Mas tem uma terceira coisa que eu gostaria de destacar aqui. A terceira base, o conhecimento que essas pessoas tinham de suas próprias vidas dentro do propósito de Deus. Veja mais uma vez o versículo de número 29. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra. Esta palavra servo é uma palavra muito importante no Novo Testamento ao descrever a nossa identidade como filhos de Deus. O que é um servo? É alguém que vive para fazer a vontade do seu Senhor. A Bíblia diz que a salvação vem quando nós reconhecemos a Jesus como nosso Senhor. Porque está escrito: se com o teu coração creres e com a tua boca invocares ao Senhor, serás salvo. Então o que eles estão dizendo aqui: Senhor, concede a nós que somos teus servos, concede a nós coragem para fazer a tua vontade, intrepidez. Senhor, estamos aqui a teu serviço, somos teus escolhidos, somos teus amados, mas sem ti nós nada podemos fazer. Nós não somos dono de nós mesmos, nós temos a vida dedicada ao Senhor e queremos fazer o teu querer. Meus amados irmãos, nós somos os servos de Deus para hoje. Nós somos o povo de Deus na terra hoje e Deus tem um papel através de nós. Ou melhor, temos um papel nos propósitos de Deus. Deus quer usar as nossas vidas para alcançar os perdidos. Deus quer nos usar através daquilo que falamos e através daquilo que vivemos, seja individualmente, seja como igreja. Existe um mundo de pessoas que precisam ser alcançadas com a mensagem do Evangelho de Jesus. Jesus disse que o seu propósito é edificar a sua igreja, edificar as nossas vidas através do conhecimento dele, alcançar outras vidas, abençoar outras vidas por nosso intermédio. Então, você pode chegar-se a Deus e dizer: Senhor, sou teu servo, e me concede coragem, Senhor, para eu fazer o teu querer, para eu viver segundo a tua palavra. Eu preciso de coragem, Senhor, para testemunhar, eu preciso de coragem para trabalhar, eu preciso de coragem para orar, para pedir que o Senhor me use. Essas são as bases desses irmãos aqui em Atos capítulo 4, quando eles oraram. Eles também sabiam não somente quem é Deus, mas sabiam qual era o papel deles dentro do propósito de Deus. E em terceiro lugar, meus irmãos, esse texto mostra para nós o que acontece quando uma igreja ora, isto é, os resultados da oração. De acordo com Jesus, uma das maiores evidências do agir do Espírito Santo em nós é o desejo de nós falarmos a respeito dele. Porque o Espírito Santo veio para dar testemunho a respeito de Jesus e ele faz isso por nosso intermédio. E também, de acordo com o Senhor Jesus, uma das maiores evidências do Espírito Santo em nossa vida é Deus respondendo às nossas orações. Porque, conforme também disse o apóstolo Paulo, nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo nos ensina. Bem, foi exatamente isso que aconteceu quando o Senhor respondeu à oração da igreja em Jerusalém. Está escrito assim no versículo de número 31. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Agora, meus irmãos, eu gostaria de relacionar o versículo de número 31 com dois outros textos do Novo Testamento. Então, por favor, abra sua Bíblia em Lucas capítulo 11 agora. E depois nós vamos para Mateus capítulo 7. Lucas capítulo 11, versículo de número 31.
Lucas capítulo 11, versículo de número 13, está escrito assim: ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Veja, esse texto diz aqui para nós que para nós termos o poder do Espírito Santo na nossa vida, o poder que nos leva a testemunhar, o poder que nos leva a viver de maneira santa, o poder que nos alegra, que mostra em nós o caráter de Jesus, isto é, o fruto do Espírito, lá de Gálatas capítulo 5, é a oração. Ele não está dizendo aqui que a oração, pedindo o Espírito Santo, vai ser feita por homens perfeitos. Ele diz assim: vocês são maus, isto é, vocês são pecadores. Mas o que ele está dizendo é para pecadores: peçam e o Pai Celestial irá conceder. Agora eu quero relacionar esse texto aqui com outro lá de Mateus, que é paralelo a esse. Por favor, abre Mateus capítulo 7, versículo de número 11. Palavras do Senhor Jesus também, paralelas a esse, mas na linguagem de Mateus. Mateus capítulo 7, versículo 11, está escrito assim: ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará boas coisas aos que lhe pedirem. Veja, o ensino de Jesus aqui é o mesmo, só que ao invés de Espírito Santo, usa essa expressão boas coisas. Por que essa diferença? É porque Deus está querendo mostrar para nós que todas as coisas boas que Deus dá na nossa vida são por intermédio da pessoa do Espírito Santo. Quando nós oramos a Deus, é o Espírito de Deus que age, respondendo às nossas orações. Bem, meus irmãos, Jesus então está ensinando para nós que o meio de sermos uma igreja que testemunha poderosamente e ganha almas para Jesus é através da oração. Orando, nós temos mais do Espírito Santo. E se formos cheios do Espírito Santo, temos condições de andar de acordo com os propósitos de Deus para a nossa vida. Eu gostaria de concluir a nossa meditação desta noite com mais 2 textos bíblicos. O primeiro é um mandamento de Deus. O segundo é uma promessa de Deus. Primeiramente, vejamos o mandamento. Efésios capítulo 5, versículo 18. Alguém sabe de qual é esse texto? Não faz mal, a gente vai lá. Efésios capítulo 5, versículo 18. Eu vou pedir para a Edna ler, tá bom, Edna? Em voz alta para a gente. Efésios capítulo 5, versículo 18. Não vos embriagueis com vinho, pode? Isso mesmo. E não vos embriagueis com vinho, no qual há Dissolução. mas enchei-vos do Espírito. Isto. Olha o mandamento de Deus aí para nós. Enchei-vos do Espírito. Eu acho interessante o apóstolo Paulo dizer assim: não vos embriagueis com vinho, porque aqui há uma comparação entre uma coisa e outra. Quando a gente fala assim a respeito de uma pessoa, aquele homem encheu a cara, o que a gente quer dizer com isso? Que ele bebeu tanto que o vinho está controlando ele, não é mesmo? Ora, quando Paulo compara a vida cheia do Espírito com a vida cheia de vinho, o que ele está dizendo é o seguinte: que não seja o vinho que controle você, que o Espírito Santo controle você. Então tem esse mandamento: enchei-vos do Espírito. Eu quero fazer uma pergunta para você: Deus quer você, um crente cheio do Espírito? Essa é a vontade de Deus para você? Agora, por favor, vá para a promessa de Deus. 1 de João, capítulo 5, versículos 14 e 15. Primeira carta de João, lá no finalzinho da Bíblia, lá no pertinho do Apocalipse. 1 de João, capítulo 5, versículos 14 e 15. Yasmin, você pode? Está aí, né? Dê, por favor, dê.
Maravilha, meus irmãos. Esta é a confiança que temos. A tradução da Yasmin é muito interessante. Ao nos aproximarmos dele, que se nós pedirmos a Deus alguma coisa de acordo com a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que ele nos ouve quando pedimos alguma coisa de acordo com a vontade dele, ele vai nos atender. Eu quero perguntar de novo: Deus quer que você seja um crente cheio do Espírito Santo? Deus quer que você seja um crente cheio de poder para testemunhar de Jesus no mundo aí fora? Quer você um homem vitorioso, uma mulher vitoriosa sobre as tentações, sobre o pecado, uma pessoa viva espiritualmente? Quer você uma pessoa alegre, uma pessoa destemida nesses tempos loucos que estamos vivendo? Uma pessoa que sabe que tudo está sob o controle das mãos do Senhor? Ou Deus quer você uma pessoa com medo, acovardada, sem poder, sem ânimo para testemunhar, sem vontade de vir na igreja? Como é que Deus quer você? Ele te quer cheio do Espírito Santo. E qual é o segredo? Esta é a certeza que temos, que se nós pedirmos alguma coisa de acordo com a sua vontade, ele nos ouve. Meus irmãos, a palavra de Deus é uma mensagem maravilhosa. O Evangelho é uma mensagem maravilhosa. Diz que por meio de Jesus Cristo nós podemos pessoalmente nos achegarmos a Deus e falar com Deus, o nosso Criador, o Criador do universo inteiro, aquele que mantém as estrelas nos seus lugares, aquele que cantamos que rege os mares e os ventos e os corações, aquele que conduz os rumos da história, aquele que está nesse momento no controle de tudo quanto acontece no mundo inteiro. Nós podemos falar com ele. E esse Deus que é majestoso, que é o nosso grande Pai Celestial, ele também é o nosso amoroso Pai Celestial, que promete atender a cada uma das nossas necessidades. Você pode falar com Deus, lançar sobre ele as suas ansiedades, como diz o apóstolo Pedro, porque Deus tem cuidado de você. Eu gostaria de voltar àquela pergunta que eu já fiz anteriormente. Quais são as suas ansiedades? O que deixa você com medo? O que faz você perder o sono? E quais as ansiedades que você tem com relação à igreja do Senhor? Você quer a nossa igreja revitalizada? Você quer a nossa igreja ganhando vidas para Jesus? Você quer ver essa igreja cheia de crianças para aprender a palavra de Deus? Seus parentes chegando? Vidas sendo salvas? Você quer ser um instrumento de Deus? O primeiro passo é a oração. Falar com Deus. Então ore. Ore muito. Ore em particular. Ore, como diz a carta de Paulo aos Tessalonicenses, ore sem cessar. Ore sem desanimar. Ore sem parar. Como Jesus ensinou, ore na igreja. Irmãos, nós temos reunião de oração nas quartas-feiras. Vocês estão convidados para participarem. As senhoras promovem reuniões de oração toda terça-feira às 8 horas da manhã. Terça-feira passada me deixaram participar também, agora deu mania, agora vou participar toda terça. E os outros irmãos podem também, os outros homens também. De manhãzinha, antes de iniciarmos a escola bíblica, é tradição da senhora da igreja, orar. Ore com a igreja. Ore pela igreja. Irmãos, não tenham medo de orar pela conversão dos perdidos. Ah, pastor, mas está tudo predestinado. Esses homens aqui sabiam.
Paulo sabia e orava pela conversão de Israel. Ore pela conversão do Brasil. Ore pela conversão dos seus parentes que não são crentes. Ore sabendo que se Deus não agir nos corações, ninguém se converte. Então peça a Deus. Peça quanto tempo for necessário. Clame ao Senhor. Faça como aquelas pessoas que lemos aqui nas Escrituras. Ore, ore, ore. Vamos orar nesse instante? Amado Pai Celestial, nós estamos diante e debaixo da Tua Palavra. O Senhor, falando conosco, nos ensina que nós precisamos orar, que nós devemos orar, e que o Senhor está disposto, mais do que disposto, porque o Senhor tem prazer em atender as nossas orações. Assim, meu Deus, Tu, soberano Senhor, que conhece o coração de cada um dos Teus filhos que está aqui nesta hora, olha para o coração de cada um de nós, Senhor. E na grandeza da Tua majestade, na grandeza do Teu amor, vê o que cada coração está dizendo para o Senhor nesta hora. Pai, se existe nesta hora coração te confessando pecados, se tem alguém lutando contra o seu pecado para que não está conseguindo vencer, se tem alguém, Senhor Deus, que está se sentindo tentado, se tem alguém que está sentindo como é grande a luta contra os principados e potestades, contra as forças espirituais do mal, nós pedimos ao Senhor que o Senhor atenda esse coração perdoando, Senhor. Que o Senhor atenda libertando do poder do mal, da escravidão do pecado, Senhor. Conceda, Senhor Deus, resposta a esse coração, concedendo a graça do arrependimento, do afastamento de tudo aquilo que não provém do Senhor. Pai, se tem algum coração ansioso, algum coração com medo, Senhor, o Teu Espírito Santo é um Espírito que liberta do medo. Nós rogamos a obra do Teu Espírito Santo. Rogamos a obra do Teu Espírito Santo, Senhor, na vida de cada um de nós, para que sejamos conforme a Tua vontade, conforme o Teu querer. Rogamos, ó Deus amado, pela nossa igreja aqui neste lugar. Ó Senhor, queremos ser uma igreja forte, uma igreja que ganha almas para Jesus. Queremos ser uma igreja, Senhor Deus, como diz a Escritura, na qual os homens se multipliquem como um rebanho, Senhor, o Teu rebanho neste lugar. Uma igreja cheia de gente salva, que Te adora, que Te ama, que tenha prazer em estar na Tua casa, que não venha aqui por mera formalidade, Senhor Deus, ou porque tem um cargo, mas porque Te ama e quer ver a Tua obra neste lugar, quer ver o Teu nome glorificado e quer ver os vizinhos convertidos a Ti e salvos. Ó Senhor, vivifica a nossa igreja, renova-nos, ó Pai amado, renova-nos em nossos cultos, em nossas reuniões de oração, em nossos estudos bíblicos, em nossos relacionamentos. Renova-nos, Pai. Ó Pai, derrama o Teu Espírito Santo sobre nós, abundantemente. Ó Pai, salva vidas por nosso intermédio. E que não tenhamos medo, Senhor Deus,
da tua obra. E, Senhor, a tua obra seja o nosso prazer. Faz de nós homens e mulheres que dia e noite oram ao Senhor e sem cessar. E assim, Pai amado, nós sejamos uma igreja cada vez mais conforme o teu coração. E quando Jesus vier, nós possamos estar em pé, firmes na sua presença, com o candeeiro, Senhor, cheio do óleo do Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar ao Senhor, meus irmãos. Hino de número 127.
Espírito Santo seja com os irmãos e com toda a igreja do Senhor sobre a face da terra, hoje e para sempre. Amém.